Eu não gosto, não quero saber de... Não quer? Chega, Face... Dá pra mandar mensagem no direct, prof. Muito boa noite, ponto a ponto com você, quinta-feira, agora os temas da nossa semana, sempre de uma forma muito descontraída. O agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Unimed Vale das Antas, Service Contabilidade, Posto das Flores, Espanhol Materiais de Construção, Arcier, construtora e incorporadora, Dinox Corrimões e Ouriplanta. E hoje, por ordem alfabética, eu recebo na nossa bancada Cristiano Valduga Dalpai, empresário, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado, com MBA executivo em Negócios pela Universidade do Norte do Paraná. Vereador de 97 a 2000, presidindo o Legislativo de 97 a 99. Em 97, como presidente da Câmara, assumiu o comando do município, sendo até hoje o mais jovem prefeito de Veranópolis. Vice-prefeito em 2001 a 2004, secretário de Desenvolvimento de 2017 a 2020, vice-presidente do Legislativo Municipal. Elaine Casanova, graduada em Língua Portuguesa e Inglesa pela UX, pós-graduada em Literatura e Língua Portuguesa, professora de Língua Portuguesa, Inglesa e Literatura Brasileira, e era uma professora linha dura. Coordenadora pedagógica e vice-diretora do Instituto Tiradentes, já foi secretária municipal de Educação. Guilherme Damian, advogado, especialista em Direito Público e Direito Eleitoral, assessor jurídico também no município de Vila Flores. Muito boa noite, prezada bancada. Obrigado pelo comparecimento na noite de hoje. Temos temas bem regionais para tratar. Fazia muito tempo que não dávamos uma volta pela região. Na última semana, fatos importantes que alteram o nosso dia a dia e por isso a gente traz para você ficar a par também do que acontece próximo aqui da nossa aldeia. O meu sogro Clóvis Corso tem uma frase: quem conhece a sua aldeia conhece o mundo. Então é importante a gente observar o que nós temos próximo de nós. O primeiro fato se refere ao REURB, a Política Pública de Regularização Fundiária e Urbana, uma proposta que surge através da nova legislação e faz com que vários municípios possam aí viabilizar políticas de regularização de imóveis, que todo sujeito possa ter a sua casa, a sua escritura, a sua matrícula, pagar IPTU e assim ficar em ordem com todas as questões públicas. Um exemplo positivo desse caso foi o fato publicado na semana passada pela Prefeitura de Nova Bassano, que já está no seu segundo bairro da cidade, que passa a integrar o Programa de Regularização Fundiária Minha Propriedade. Na opinião da bancada, essa nova política pública, que está ao alcance de todos os municípios, visa dar os documentos necessários para a regularização do imóvel e assim obtenção de habite-se, alvará, entre outras circunstâncias. Essa nova solução para resolver um problema secular no Brasil sobre a questão imobiliária em diversos imóveis que estão em desacordo com a lei. Essa situação pode ser levada adiante, ela é positiva, nós podemos alcançar bons resultados. Essa nova política tem tendência a dar certo e resolver esse déficit de regularização de imóveis? Cristiano Valduga Dalpai, muito boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, professor Elaine. Boa noite, doutor Guilherme, nosso amigo. É bom que a gente inicie conversando, porque é um assunto extremamente moderno e atual. Eu gosto de trabalhar com exemplos. Nós, Câmara de Vereadores de Veranópolis, nós estamos trabalhando nesse segmento também. Nós iniciamos um processo, que é um pacote que nós estamos fazendo, entregando e que vamos entregar à nossa comunidade. Começamos com a redução do ITBI, pelo prazo de 90 dias. É uma redução que vai abranger a todos os imóveis que não foram registrados no seu devido tempo, contratos de gaveta, feitos até 31 de dezembro de 2021. Isso já virou lei. Segundo a pauta, tivemos uma audiência pública na terça-feira, regularização de imóveis construídos na zona urbana e rural antes de 2014 e a posterior 2020 com o novo plano diretor. Então são imóveis que trancam num possível inventário. Estamos regularizando isso também. E está na Comissão de Finanças, Orçamento de Conta e Constituição e Justiça, para análise do Departamento Jurídico, o REURB. O REURB já existe uma lei federal, um projeto de lei federal de 2017, um decreto executivo de 2017 e a posterior tem que ser feita uma lei municipal para organizar o REURB. E é essa pauta que nós estamos trabalhando na nossa cidade. Nós fomos buscar na cidade de Caxias do Sul por acharmos o mais interessante,
o mais conveniente. Eles criaram um programa chamado Esse Terreno é Meu. E estão fazendo todo o processo de regularização. Precisa ter alguns critérios, Thiago. Que seja um imóvel único, a única propriedade da família, que esse imóvel pertença a um grupo também, e que seja dentro de um período, no lapso de tempo, que vem até 22 de dezembro de 2016, e alguns critérios que tem que ser feito. Um cadastro da família, uma declaração de renda da família, um processo extremamente simples para ingressar no REURB. A partir desse momento, existe todo um trâmite, que são fotografias via satélite, ou trabalhos com drone, para fazer o levantamento territorial, a medição dos terrenos e a posterior a regularização. O final do REURB é o CRF, que é o Certificado de Entrega da Propriedade, que vai dar a qualidade de vida para as pessoas. No nosso entender, esse trabalho, e deixar claro que em Veranópolis, essas 3 iniciativas que aconteceram, partiram do legislativo, não do executivo. Então nós estamos fazendo a parte que não cabe a nós, mas que nós assumimos. Essa situação, ela teria que ser uma obrigação de todos os executivos, não só da nossa região. Porque até terça-feira, quando nós tivemos a audiência pública, eu tinha convicção que o REURB seria um projeto de administração, um plano de governo. E o diretor do cartório de Veranópolis, o Gerson, me convenceu que não, tem que ser um projeto municipal. Um plano que tu apresenta e que seja realimentado constantemente. Porque dentro da realidade que eu conheço, e essa realidade é Veranópolis, nós temos alguns bairros e estima-se que mais de 200, 300 famílias. Antigamente, a gente sabe que existia aquela situação de 2 partidos constituídos no Brasil, existiam os conhecidos currais eleitorais, que os políticos antigos traziam as pessoas de outros municípios com menos condição financeira e colocavam nas nossas cidades para quê? Para fazer exatamente a função desse curral eleitoral, de gerir votos. E isso hoje é um problema muito grave que os municípios enfrentam. Porque as pessoas estão sem a garantia da propriedade, tendo um desgaste psicológico e sem condição financeira. Então isso que aconteceu em Nova Bassano é um marco que as outras cidades, inclusive nós, temos a obrigação como políticos e como membros da nossa sociedade civil de fazermos e darmos a condição para essas famílias. Porque além da posse, além da propriedade, você vai dar a qualidade de vida que essa família precisa. É a Constituição do Patrimônio. A Constituição do Patrimônio, a qualidade de vida, e assim segue uma série de fatores. Então, no nosso ponto de vista, o trabalho que aconteceu, que está acontecendo em Nova Bassano, é extremamente positivo. É um exemplo para que os executivos da região sigam o mesmo caminho, porque é obrigação do prefeito pensar na qualidade de vida da nossa população. E essas famílias fazem parte do grande centro, da grande população que nós temos inserida dentro do nosso município. É bom que se diga que a maior dificuldade, no meu ponto de vista, pelo fato de estar inserido nesse sistema, é que muitas vezes o que demora no processo é que essa casa, esse terreno já passou por diversas mãos, por diversas famílias, com negociações com contratos de gaveta. Então a regularização ela se torna mais difícil, porque você vai ter que buscar o histórico desse terreno. Esse é o ponto mais complicado no meu ponto de vista, mas é extremamente importante, um assunto atual e um assunto que tem que estar em voga nas nossas discussões políticas, nas nossas discussões de imprensa, porque é função, volto a repetir, e é obrigação do político servir a comunidade, a toda a comunidade. Muito bem, professora Elaine Casanova, regularização urbana de quem não pode gerir a sua escritura, passar no cartório, acho que é uma temática importante. Uma temática importantíssima, porque eu vejo que Nova Prata também tem essa situação, e muito mais do que a gente imagina. E não vi movimento do executivo nem do legislativo, né? Não ouvi, pode ser que tenha, né? Eu acho que uma coisa muito séria é essa questão de quantas propriedades de contrato de gaveta tiveram. Então, tu achar lá no início é bem complicado, isso aí. Porque a gente já passou por situações assim, eu não, assim, a família, nossa, como tem advogado na família, eles têm esse tipo de trabalho. E nosso município tem bastante. Eu sei que numa ocasião até o Ministério Público entrou
com a prefeitura, até eu acho que o prefeito fez um TAC na época para regularizar situações. Então, ela não é só de Nova Bassano, de Veranópolis, ela é geral. E é aquilo que você disse. As pessoas vêm vindo, vão ficando, vão por aqui, por ali, aí vai. Né? Então, é bem complicado os loteamentos clandestinos, né? Não, os loteamentos que são legalizados, ok, mas os clandestinos é bem problemático, né? Inclusive, um último levantamento que foi feito aqui em Nova Prata apontava cerca de 70 loteamentos, enfim, iniciativas de urbanização pendentes de regularização por uma série de problemas. Exatamente, exatamente. É por isso mesmo que eu falei, assim, é muito mais do que a gente pensa. Doutor Guilherme Damian, o senhor como advogado da família já teve que resolver alguma escritura que estava aí muito tempo na gaveta? Da família, não. Família não teve muita movimentação imobiliária. Mas esse tema... Bom, primeiro a questão de Nova Bassano, para completar isso que o Cristiano falou, e é uma realidade que o Thiago conhece muito bem, não é por acaso que Nova Bassano é pioneiro nessas situações. Nova Bassano teve a graça de ter pessoas que estão alocadas em tabelionato e cartório de registro de imóveis, que são pessoas que são entre aspas, progressistas nesse entendimento. O Dr. Samuel Menezes Oliveira, inclusive, é tabelião lá do município de Nova Bassano, há pouco publicou um livro, né, que precisa se tornar referência nacional sobre o assunto de regularização. Inclusive indico, Cristiano, para esse livro, essa obra, indico inclusive que ele assessore não assessore, mas ele pelo menos situalize os senhores lá em Veranópolis. Inclusive o livro tem os modelos da documentação. Exatamente, de como ser feito o REURB. É um manual. Não é uma obra jurídica, é um manual. Né? Ele é uma mente brilhante e Nova Bassano teve essa felicidade de ter pessoas lá que estão comprometidas, não só o poder público, né, mas também os próprios registradores querendo fazer. Eu trabalhei muito tempo com regularização fundiária, pessoalmente, agora, né, falando da experiência pessoal, especialmente no município de Passo Fundo. Na época de 2010 eu trabalhei por lá. Thiago, em 2010, 52% dos imóveis de Passo Fundo eram irregulares. Meu Deus. Mais da metade, praticamente. Mais da metade. Tirando o centro da cidade, sim, e os bairros mais antigos, mais nobres, o resto era tudo irregular. Justamente com uma ocupação, essa como o Cristiano falou. Invasões, muitas invasões. Ocupações irregulares, loteamentos que o pessoal dava entrada, trocava o prefeito, já não conseguia mais resolver as pendências da prefeitura, né? A prefeitura exigia que tivesse tais documentos, então o pessoal dava entrada, começava a vender os lotes, abandonava, deixava os moradores caíam aonde? Na prefeitura. Né? Um ciclo vicioso burocrático. Um ciclo vicioso burocrático, né? Muita gente que se inscrevia nos programas habitacionais e depois abandonava os imóveis, né, e vendia os imóveis, e daí o novo comprador não podia registrar, porque era proibido a compra e venda. E desde essa época para cá, a legislação tem avançado, tem melhorado. Começou com o uso capião extrajudicial, né, que facilita muito a vida das pessoas que não têm problemas na aquisição originária da propriedade. Não tem problema para o uso capião, sabe? Ele comprou de boa fé, comprou lá não sei tanto, os antigos compradores não fizeram um inventário por causa do imposto, esse tipo de coisa. E agora, encaminhando no cartório,
dá para fazer, foge do judicial e todo mundo sabe como funciona, especialmente nas varas, nas cidades menores, que o uso capião não tem prioridade. Então antes vai ter a Maria da Penha, vai ter o menor, vai ter o réu preso, vai ter a separação de corpos, vai ter a execução fiscal, vai ter tal, para depois chegar no uso capião. Eu tenho os capiões de 2010 em Passo Fundo ainda em trâmite. Sim. Em os judiciais. Então a legislação está atendendo isso, o Congresso Nacional tem que ser louvado por isso, né? Então a legislação tem evoluído, mas não basta simplesmente a legislação evoluir. Os agentes que aplicam essas leis também precisam evoluir, as pessoas que estão envolvidas, o agente público precisa ter a noção de que isso ele vai dar a escritura não em troca de voto, porque ele vai deixar a escritura pronta e vai deixar a legislação pronta e ele vai entregar uma parte das escrituras e o seu sucessor, que pode ser um adversário, também vai dar as escrituras para os moradores. Uma então, política que tem uma continuidade. Exatamente, a continuidade é tudo. A continuidade é tudo. E o legislador federal tem tido a partir do Estatuto das Cidades, tem tido esse olhar. E na nossa região, voltando agora ao local, na nossa região, quem está aparecendo com mais ânsia, com mais vontade, é a Nova Bassano. Sorte deles. Muito bem, ótimas as colocações bem regionais. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, o roteiro turístico Termas de Longevidade, que vai ganhando corpo e dando aí um novo norte para o setor turístico regional como uma atividade econômica. Já falamos outras vezes, mas o fato merece ser rememorado. Afinal, todos os habitantes das nossas cidades esperam poder contar com essa matriz de renda infinita chamada turismo, e nós temos potencial para isso. Voltamos em 3 minutos. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região, com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Dinox Corrimãos, excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento.
Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo. Residencial Amabile Maria. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. E nós retornamos, né, Prof. Elaine, nesse segundo bloco com as notícias e os fatos que fizeram parte dessa semana e que merecem comentários. E falei no começo, hoje o programa é bem regional. O roteiro Termas e Longevidade agora conta com 9 municípios da região. A iniciativa de um consórcio turístico intermunicipal ganhou força nessa última semana com o protocolo de assinaturas do ingresso das cidades de André da Rocha, Fagundes Varela, Nova Bassano e Vista Alegre do Prata, que se juntam a Cotiporã, Nova Prata, Protásio Alves, Veranópolis e Vila Flores. Do ponto de vista institucional, as municipalidades estão fazendo seu papel de endossar a agenda turística como um fundamento econômico para toda a região. Na opinião da bancada, afora a iniciativa dos prefeitos, que executam seus compromissos na medida da possibilidade para a agenda turística, quais as outras áreas sociais e econômicas também merecem atenção regional, isso colocando o compromisso na população e na camada empreendedora, para a consolidação do roteiro Termas e Longevidade como um destino turístico nacional, a exemplo do que acontece com Uva e Vinho em Bento Gonçalves e as cidades logo ao lado nosso do Rio das Antas. O que nos falta para chegar perto de uma situação assim, ou a própria região das Hortênsias, que também é super desenvolvida? Guilherme Damian. Bom, a entrada de novos municípios no roteiro, ele só tende a qualificar o roteiro Termas e Longevidade. Nós somos uma região abençoada pela natureza e, assim, orgulhosa da sua colonização. A gente tem que ter em mente que a Termas e Longevidade não vem para concorrer com o Vivinho e muito menos com hortênsias, mas ela vem como uma complementação, né? A gente vê o desenvolvimento do estado do Paraná, que há 40 anos, há 30 anos, né, Cristiano, era um estado praticamente semi-agrícola, e ele se torna, nesse pouco tempo, uma potência industrial. Mas por quê? Porque fica perto de São Paulo, né? São Paulo bomba. Os municípios da Serra, Farroupilha, Flores da Cunha, eles crescem porque Caxias cresce. Ninguém está nessa região para competir. E nós temos que nos aproveitar dessa grandiosidade que é o roteiro da Uvivinho aqui em Bento Gonçalves para puxar para Termas e Longevidade. O que falta para nós, ao meu ver? E isso eu vejo muito em Vila Flores, que assessoro a prefeitura lá, e Vila Flores é uma pérola, né? Vila Flores é um lugar lindo, é um lugar focado, o vetor de desenvolvimento da cidade, isso previsto não na lei orgânica, no plano diretor da cidade. O primeiro vetor de Vila Flores é o turismo. Então, não estão interessados em chaminé, não estão interessados em trazer grandes empresas, como foi o sonho das nossas pequenas cidades há um tempo atrás, né? Hoje, Vila Flores tem investimentos privados e terão investimentos públicos
na casa dos 7 dígitos, dos 8 dígitos. Então, isso vai qualificar mais a nossa rota. A entrada de novos municípios. Vista Alegre é um município lindo. Nova Bassano tem suas potencialidades, né? André da Rocha. Traz o que do lado, falta, traz minha do lado gente? campeiro, né? Traz do da lado Rocha. campeiro. O que falta, minha gente? O que falta para todos nós aqui nesse país? Infraestrutura. Infraestrutura de boas estradas. Infraestrutura de uma boa internet. Né? Infraestrutura de 5G. Infraestrutura de boas ruas. Ruas asfaltadas. Ruas em boas... Não adianta... E essa é uma crítica que eu tenho ao meu município, que é Nova Prata. Né? O visitante que diz que conhece minha cidade, Nova Prata, conhece uma cidade bonita, mas não dá para andar naquelas ruas, porque é muito desnível, né? Então, é necessária infraestrutura a nível federal, estadual e municipal. É necessário. Porque o turista não vai vir para cá para passar perrengue, para ter um pneu furado, para desviar e correr risco naquela pontezinha de André da Rocha. Sim, perfeito. André da Rocha é um lugar lindo, Aquela cara, um lugar ponte campeiro. do Claro, mas então faz uma ponte boa pro pessoal passar e deixa aquela ponte pro pessoal tirar foto no Instagram. E para ouvir o barulhinho da tábua quando tu passa. Exatamente, sabe? Então, infraestrutura é uma coisa pouco chata e repetitiva de nós falarmos, porque estamos falando, todas as bancadas irão falar sobre a mesma coisa, quando falar de turismo, quando falar de desenvolvimento, mas é o que precisa, né? Nós temos muita potencialidade, muitas vezes nós não reconhecemos, nós aqui da região vamos para as pequenas cidades de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, achar aquilo bucólico, lindo, maravilhoso, mas eles vêm para cá e acham as nossas cidades, Fagundes Varela, eles vão achar o máximo. Sim. Entende? Por quê? Porque o bucólico é diferente daquilo que eles veem. E temos chamativo, temos turismo sacro, temos turismo religioso, temos turismo de natureza. O que falta? Para mim, essa palavrinha, infraestrutura. Professora Elaine, já viajou por muitos lugares. O que acha que está faltando na nossa região para a gente consolidar? Eu falo, as palavras dele é a infraestrutura. De hotéis, além de tudo que ele já falou. Porque aqui em Nova Prata mesmo, o pessoal vem, quando tu vê os hotéis estão todos lotados. E daí, vão onde? Nova Bassano está lotado. Então, hotéis também é bem importante. Com certeza. Capuchinho está sempre cheio, né? Então, hotéis também, inclusive hotéis, apesar de tudo que você falou. Agora, Vista Alegre é um negócio que está começando. André da Rocha, inclusive, falando com o prefeito, ele está muito feliz de ter entrado dentro desse bloco, né? Porque ele queria sair de Lagoa Vermelha, que lá não fluía. E aqui a Mesne flui mais. E agora com a tua serra, então, ele está muito feliz com isso, que quem sabe ele até consiga tal de ponte, né? Que a ponte, ela é bucólica mesmo, né? É uma ponte para bater foto. Para bater foto, exatamente. Então, conversando assim, também com Vista Alegre, outro dia que a gente foi fazer o nosso roteiro para convidar para o Festival do Folclore, que é um evento turístico também, né? Sim. Que vem muita gente para cá. E a gente conversando também com Vista Alegre, muito contente assim em entrar na tua serra, que quem sabe também eles possam ter uma ajuda da tua serra para que eles possam desenvolver mais. E realmente a tua serra ele ajuda muito. Eu sei que aqui em Nova Prata eles ajudaram a fazer o plano de turismo por 10 anos. Então eles deram cursos para as professoras do município dentro da área de turismo. O que tem de turismo em Nova Prata? Fizemos curso na época, levamos os professores até os pontos turísticos, o turismo religioso que você falou, todas as áreas de turismo a gente levou.
Então, ajuda sim, e o município não gastou nada. Paga aquela mensalidade da tua serra que eles pagam, e dentro dessa mensalidade eles oferecem subsídios para o município também começar a ter uma estrutura. Eu acho muito importante isso, porque eu sei que tem a Universidade de Caxias do Sul, que tem também essa situação de turismo, mas eles não dão todo esse amparo que a tua serra dá. Cristiano Valduga. Fazer antes do Cristiano, para complementar o que a professora Elaine falou, hoje eu estava navegando no Instagram, vendo minha foto que estava aparecendo aqui na chamada do programa, e tinha uma postagem, 10 vinícolas para você conhecer. Daí tinha várias vinícolas assim, daí tinha a vinícola Guatambu de Dom Pedrito. Sim. E os comentários embaixo, Dom Pedrito lá na fronteira, na Zona Sul, né? Os caras dizendo, a vinícola é linda, mas não tem rede hoteleira na cidade. Então as pessoas têm que ir, e o motorista não pode beber, não tem onde ficar. Sim. E tal e coisa. Então é uma iniciativa privada que não está conseguindo vencer a falta de infraestrutura, ou pública, pelo menos alguém tem um incentivo para rede hoteleira, né? Desculpa, Cristiano. Não, fica tranquilo. Esse assunto é um assunto também que está muito em voga dentro da nossa região. A tua serra, eu conheço a Beatriz Paulos, que é a pessoa que tem todo o lobby do turismo na região, é ela que conduz o turismo na região, e nas mãos dela passam todas as decisões importantes em relação ao turismo. Seguindo a linha de pensamento do Dr. Guilherme, nós temos um grande limitador para todos os segmentos de investimentos em nossa região, que é a Serra do Rio das Antas. Então, nós tendo a serra com estrutura, a ponte do Rio das Antas, a serra com estrutura sinalizada, iniciamos um caminho. Segundo passo extremamente importante, uma visão diferente dos nossos gestores. Gestores que eu falo do poder público. Que em todas as prefeituras onde existe uma Secretaria de Turismo, o menor orçamento é dessa secretaria. Então passa pela valorização dos nossos gestores também. Não adianta simplesmente você fazer parte de uma tua serra, de um termos da longevidade, e tu não ter investimento. Terceiro ponto que é de extrema importância. Cada cidade tem que ter concursado dentro do poder público uma turismóloga ou um turismólogo. Uma pessoa que vai pensar diariamente sobre o turismo, sobre os caminhos do turismo, sobre as soluções do turismo. O investimento hoje que eu vejo para a nossa região, olhando o meu cabelo aqui na nossa televisão de plasma, né? É o turismo do cabelo prateado, né? Sim, exatamente. Cabelo prateado. Vamos fazer dessa forma mais singela. Cabelo prateado. E o turismo religioso. Claro. Isso tende a crescer muito nos próximos anos. E as nossas regiões aqui são aptas para receber esse tipo de turismo. Só que tem um detalhe. Quando você vai receber uma pessoa acima de 60, 70 anos, você tem que ter alguns detalhes no seu estabelecimento, que não sou eu, não é você, não é o Guilherme, não é o Thiago, que vão pensar que é essa turismóloga. Sim. Uma porta de banheiro que abre para fora, que você não encontra na nossa região, é tradicionalmente para dentro. A acessibilidade aos locais. Isso tudo é importante, isso tudo faz parte do turismo, e isso a tua serra faz bem. A tua serra desenvolve as localidades, a tua serra desenvolve os projetos, e a tua serra está presente. Eles têm mais de 40 funcionários, desde geólogo, arquiteto, engenheiro, turismólogo. Eles te dão uma estrutura. Mas que para essa estrutura acontecer, você tem que procurar a tua serra. Eles não vão bater na tua porta, olha, eu quero fazer isso na tua cidade. Não, você tem que procurar. Procurar apresentar projetos. E aí vem a questão mais importante. Que as pessoas esperam demais do poder público. E a atuação do poder público é essa que eu te falei. É o dar condições. O turismo se faz com iniciativa privada. O poder público faz a base, a estrutura, mas quem constrói é a iniciativa privada. Então tem que andar junto, poder público e iniciativa privada, para desenvolver o nosso turismo. Claro que o acréscimo agora dessas outras cidades, tornando 9 cidades dentro do complexo do termos da longevidade, vai agregar. Porque vai agregar valor também ao turismo. Dentro das suas pequenas características vai agregar valor. E uma questão importante que eu gostaria de passar para quem nos escuta, para quem nos vê pela televisão, é que em Veranópolis
nós temos uma possível, nos próximos anos, Santa Narcina em Veranópolis. Santa Doroteia Menegon Farina. Ela hoje é beata, está esse processo em Roma, para que vire santa. Então nós teremos isso também, na nossa região teremos uma santa. Que a sede hoje, ela nasceu em Veranópolis, mas a sede, a igreja, ela está em Erechim. Então já iniciamos um projeto em Veranópolis para aproximarmos Erechim de Veranópolis, para que quando aconteça essa questão religiosa, que é extremamente importante para a comunidade católica, tenhamos uma santa que represente também essa parte do turismo religioso. É na comunidade, tem um capitel na comunidade de São José da Primeira, na nossa cidade. Então são questões assim que o turismo, que é muito importante também, o turismo se faz com continuidade, são atos contínuos que desenvolvem o turismo. Eu acho que a região toda vai ganhar e vai agregar em relação ao turismo. Duas situações desse ponto que me chamaram a atenção nessa semana. Eu tive na terça-feira, nós estivemos com o prefeito Ivaldo de Nova Bassano e ontem estivemos com o prefeito Alcione. De Nova Bassano eu recebi um mapa turístico. Nova Bassano fez um mapa turístico. É exemplo de que você vai numa cidade turística, você compra um mapa, ele tem os principais pontos. Você me perguntava o que eu vou visitar se eu for em Nova Bassano. Então você abre aquele mapa turístico, tem lá o mirante do Monte Parel, tem a cascata, tem várias coisas que daí você consegue fazer uma informação, dar linguagem para ela, com que o turista consiga abrir e dizer, opa, Nova Bassano, agora a gente vai aqui no mirante, depois nós vamos no santuário. Então tu consegue palpar isso e ficar na mão do turista. Achei uma forma de comunicação simples de ser feita, extremamente efetiva. A outra situação, Nova Prata, um projeto de lei que agora vai ser sancionado sobre parcerias público-privadas, que quer trazer essa seara de investimento para cá, para poder possibilitar também esse ingresso do capital privado no desenvolvimento de pontos que a gente sabe. Uma situação é você ser um comerciante e ter seu restaurante, ter, enfim, independente do seu estabelecimento, e você dar condições para o turista. Outra situação é você ter um investidor que queira trazer um grande projeto ou uma grande situação. O que a cidade tenta fazer nesse momento é trazer essa política de parceria público-privada para também dar sustentabilidade. Eu também tenho desejo que todas as nossas cidades se tornem um roteiro turístico, porque não só da parte econômica, mas todas as cidades que vivem do turismo, a qualidade de vida também acaba sendo sempre mais elevada. Nós vamos para um breve intervalo. Um abraço para a dona Lorena Volpe Corso. No próximo bloco, a professora Elaine vai falar sobre infraestrutura e construção pesada, e nós encerramos o ponto a ponto de hoje. Que tá meu filho? A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento. Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo. Residencial Amabile Maria. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto!
Mais entretenimento em um só lugar, com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Dinox Corrimãos, excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Tá louco. Tem que dizer. Muito bem, tem que dizer, professor. Tem que dizer, A professora Elaine diz que tem que dizer. Que dizer. E nesse terceiro bloco a gente vai falar sobre a situação que parece que vem ganhando espaço, a retomada da construção civil pesada. Agradecendo os nossos patrocinadores, Darcy Construtora e Incorporadora, Dinox Corrimões, Oriplanta, Unimed, Vale das Antas, Service Contabilidade, Posto das Flores, Espanhol Materiais de Construção. Novos contratos de obras indicam a retomada da infraestrutura no Brasil. Pelo noticiário e pelos indicadores da indústria da construção pesada, aparentemente, a ressaca da Operação Lava Jato parece ter passado. As empresas e as empreiteiras conseguem vislumbrar e assinar contratos de novas e importantes e grandes obras, ferrovias, portos, estradas e obras de infraestrutura, como pontes, acessos e demais pavimentações, junto aos mais diversos órgãos públicos. A bancada enxerga essa retomada da construção civil pesada, que é um importante setor econômico da economia brasileira, ou é um noticiário para a época de eleição? Professora Elaine Casanova. Bom, eu até achei engraçado eu falar sobre isso, né? Damos risada aqui, porque os ouvintes que nos assistem, né? Não sou dessa área, mas fui ler um pouquinho, né? Olha ali, por isso que é a professora, né? Fui fazer leituras a respeito, né? Realmente, um pouco... Primeiro vamos falar uma coisa. É problema de... Porque é época de política, hoje não existe mais isso. Já existiu. Meu pai faz 45 anos que faleceu, ele dizia, essa estrada, 470, Nova Prata, Lagoa Vermelha, eu vou morrer depois de 40 anos, é capaz de fazer a André da Rocha. Quantas pessoas foram eleitas em cima dessas promessas? Hoje tu não vê mais isso. Hoje tu não vê promessas porque ou a coisa está feita ou a promessa não vale mais, né? O povo brasileiro, nós aqui ao menos, nós ficamos um pouquinho mais
mais seletivos nas promessas. Não é assim que a gente acredita nas promessas, né? Nós queremos ver fazendo, né? Então, nós temos assim como exemplo hoje. A estrada de Gabiju, Nova Araçá, Gabiju. Tanto que o prefeito lutou por essa estrada, porque é um acesso mais fácil, é um acesso que gente vem toda a produção lá de Barracão, de Sananduva, vai vir tudo por aí. Vai ser assim, muito movimentado os municípios, desses municípios pequenos com essa rodovia, né? E quando eu falo também aqui sobre essas obras de infraestrutura pesada, a gente se reporta também, aqui mais perto da nossa região, a Ponte do Rio das Antas. A Ponte do Rio das Antas já foi licitada para fazer feito a restauração, vamos dizer assim o nome, sei lá se é o nome correto, e já foi feita a licitação e logo iniciará a reforma, que eu acho que ela é urgente, pelo que se ouve, né? Pelo que se ouve dizer, ela é muito urgente. Se não vamos, então, saímos um pouco daqui, se nós pegarmos assim, maior, com o marco regulatório, começou as políticas públicas-privadas. Parceria pública-privada, desculpe. Com essa parceria público-privada, as coisas andam mais e cobra mais. E se cobra mais. Porque se existe o privado cobra mais e exige mais que seja feito. Então, esse marco regulatório, ele facilitou algumas coisas, né? Também falando, temos a ponte do Rio Guaíba, que deve estar quase pronta, eu acho. Está, né? Pronta? Está pronta. Eu nunca passei muito, fui muito para... Falta só a ligação com Porto Alegre. É alguma coisa que falta também, é outra obra pesada. Então, como tu falou aí, 2014, 2015, 2016, foi arrefeçada. Ela deu uma parada por causa da Lava Jato e da roubalheira. Então, ela parou. De 2000, segundo leituras, essas obras mais pesadas, elas vão ter um fôlego grande, aliás, um progresso maior para 2024, 2025. Mas que ela começou, 2020, já começou alguma coisa, 21, pode ver os aeroportos que teve essa parceria público-privada ou concessão, que seja, os aeroportos que a gente passa, que teve isso, teve uma melhora incrível, até na condução das pessoas, quando a gente chega nos aeroportos, eles orientam para onde deve ir, para que lado deve ir, assim, a gente nota muito bem, e quando ele ou é concessão, ou é público-privado, ou é uma parceria, né? Isso eu não sei, né? Caxias do Sul espera ansiosa o começo das obras para o novo aeroporto de Vila Oliva. Vila Oliva. Exatamente, Vila Oliva. Enfim, licitado, projeto e tudo mais, isso também muda bastante o panorama da região. E é dentro dessa parceria, de repente, público-privado, né? Concessões então, desse tipo. Pouco eu sei sobre isso, mas pelas leituras que eu fiz, hoje, né, hoje, porque ele mandou de noite ontem, ele é muito safado, né, ele manda de última hora, daí tem que estudar para vir aqui. Delação premiada ao vivo, no ponto a ponto. Tem que estudar para vir aqui. Agora muito meus colegas vão me ajudar também nas falas, né? O importante é que a gente nunca tá sozinho, foi muito bem. Foi muito bem. Muito bem, eu vou procurar na próxima vez mandar um pouco mais cedo para a prof, mas olha, ficou muito bom também. Cristiano Valduga, infraestrutura, construção pesada, eu sempre cito um exemplo que me cabe muito bem, eu tenho minhas ressalvas com todo esse fenômeno que foi Lava Jato, mas a impressão que eu tinha, na época, tudo aquilo acontecendo, as maiores empreiteiras do país, todas elas foram emparedadas, fichadas e completamente, né... situação hoje dá para se falar em vilipêndio, temos acordos que estão sendo revisados, tem uma série de situações que ocorreram. Tinha impressão que lá naquela época a vaca estava doente. E entre escolher tratar a vaca, preferiram matar a vaca e comprar outra. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E a gente deu um grande tiro no pé naquela situação. A construção civil pesada foi toda ela afetada e nós temos aí uma devassa de construtoras que entraram em situação muito complicada. E o Brasil sempre foi puxado pela construção civil. Isso sempre
meu avô também me contava que é um setor que tem que ter toda a atenção. E me parece que nesse período se perdeu um pouco essa atenção. Não que os problemas não existissem e não tivessem que ser combatidos. Mas a forma como aconteceu, né, é bastante controvertida. Inclusive os tribunais hoje anulam diversas situações que ocorreram lá atrás. Cristiano Vaduga, e a construção pesada, uma retomada de fato? Sim, antes eu só queria fazer um adendo que nós falávamos no intervalo e eu achei aqui nas minhas anotações a forma que o governo trata a reformulação, a reforma da ponte é obra de arte especial, no âmbito do ProArte. ProArte é um programa criado dentro do governo federal que engloba o DENIT e é esse o tratamento que eles dão para esse tipo de obra. Na ponte do Rio das Antas, especificamente falando-te, foi uma ação extremamente importante e diferente, porque antes fazia-se a contratação do projeto e ao posterior a mão de obra. No dia 1º de agosto agora foi feita uma contratação só. A empresa que ganhou vai ter que apresentar o projeto e a mão de obra. Então tu evita a segunda licitação, tu evita a fraude, tu evita o deixar de fazer alguma coisa para aditivar depois. Ligando esse comentário ao que você falou em relação ao Lava Jato, o Lava Jato foi um filtro nas ações do Executivo Federal. Primeiro ponto do Lava Jato, a gente sabe que tem uma interferência muito grande de STF e etc e tal, que nós não vamos entrar nessa seara agora. Mas o Lava Jato foi um filtro, porque esse filtro despertou para aquele empresário que tinha segundas intenções, opa, tem alguém de olho. E hoje, chegando na sua colocação, o mais importante hoje é que a comunicação ela é muito ágil, ela é muito fácil. As pessoas recebem as informações e têm o conhecimento do que está acontecendo. A Lava Jato fez esse filtro e disse para o fulano de tal, abre o olho, que nós estamos controlando. Então o primeiro passo foi estancar a sangria. E esse processo de cicatrização é um processo demorado. É um processo que a cirurgia foi funda. Apesar de tudo isso, o nosso país hoje vai na contramão do que acontece na América do Sul e grandes nações. Tivemos, pelas informações do noticiário, uma deflação. Os investimentos em portos, aeroportos, rodovias federais, parcerias com os governos estaduais, está muito grande. Os marcos regulatórios que são colocados à disposição, as exigências que são colocadas nos marcos regulatórios, impõem condições e impõem lapso de tempo e metas a serem cumpridas, que é o mais importante. Antes, existia uma situação que era desregrada. Hoje, não estou dizendo que não existe. E se existe, existe menos. E quando existe, tem uma punição. E os exemplos têm que ser cada vez mais positivos. E isso torna um caminho mais fácil para o nosso país. A construção civil e o agro alavancam o nosso país. Eles têm que ter um tratamento diferenciado. Nesse segmento de conversa que nós estamos tendo, que são as grandes obras, eu acho que essa atualidade que nós estamos passando vai ficar de marco para as próximas gerações. Naquele período de tempo, existia uma situação extremamente desagradável que comprometeu a imagem do país perante o mundo e que, no decorrer da caminhada, está retomando essa positividade. No meu modesto ponto de vista, sim, estão acontecendo e não é o que a professora falou que acontecia com o pai dela. Mudou a concepção. São obras 365 dias por ano, 4 anos de mandato. Isso é o mais importante. E isso que a nossa população precisa. A seriedade dos políticos. Porque a questão mais importante, eu falei no primeiro bloco, a função mais importante de um político é servir. Doutor Guilherme Damião, para a gente encerrar a noite de hoje. Estamos, a Prof. Elaine tem um encontro de senhoras no restaurante Paradiso. Ela está ansiosa para fugir. Tô quietinha, eu tô quieta hoje. Bom, bem objetivo, então, concordando com os colegas de bancada, né? Nosso déficit histórico de desenvolvimento ele é baseado em 2 fatores muito, muito claros. Primeiro, que é a questão do financiamento
que nosso país não tem cultura de poupança, e sim cultura de financiamento, cultura de pagamento de juros. Não se poupa, e sim se toma emprestado dinheiro, por isso que o sistema bancário, ele é... As grandes empresas do país são bancos, né? Um dos mais pujantes do mundo. Exatamente. Então, esse é o lado A. O lado B é a crônica falta de estrutura, né? Que decorreu, um déficit histórico. Por quê? Por causa do que meus dois mentores aqui, meus colegas de bancada falaram, né? Da mentalidade de levar vantagem em cima de obras. Em 2007, quando eu fui convidado para trabalhar na Assembleia Legislativa, existiam 114 municípios sem asfalto no estado. 114 municípios sem acesso asfáltico. E muitos aqui na nossa região, né? André da Rocha, Fagundes Varela, Vista Alegre, que agora tem por Guaporé, né? São Jorge, que já não é mais considerado porque tem acesso por Ibiraiaras. O que mais? Guabiju. Guabiju tá fechando agora, né? Mas uma série de municípios, 114. Eu lembro bem, eu acho que eu já até contei esse fato para algumas pessoas. Eu lembro bem que uma vez eu fui à Secretaria de Planejamento de Estado e uma técnica me disse o seguinte: eu não sei o porquê se gastar dinheiro com asfaltos nesses pequenos municípios. Porque tu vai gastar 10 milhões para fazer um acesso para beneficiar 3 mil pessoas, quando tu pode botar aqui na 118 em Esteio uma duplicação, esses 10 milhões e beneficiar 100 mil pessoas. Então, esse pensamento que despreza quem está longe de ti, né, que não se importa com quem está sofrendo na ponta do asfalto, da falta de asfalto, existiu até 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? E agora não. Agora a gente está vendo que efetivamente as coisas estão acontecendo. Essas ligações regionais, como a que está acontecendo agora na 126, né? Ela, para a nossa região, é muito importante. Para a nossa região. Por quê? Porque nós temos um problema que é a 324 470. Essas estradas, elas são problemáticas. Por quê? Porque não tem onde crescer. Por que não saiu o pedágio? Porque não tem onde duplicar a 324 sem tirar a Vila Zucchetti. Sabe? Não tem onde ela ampliar. Né? E não tem onde desviar. Não tem como ampliar para o lado de Passo Fundo sem tirar a Vila Maria ou desviar a Vila Maria. Né? Então nós temos esses problemas. Qual é que é a solução? Um anel viário por Vila Maria. Fiquei com essa ideia na cabeça. Exatamente. Não, ele do pessoal do DENIT. A estratégia é naquele trevo que vai para Camargo, sim, entra ali um pouco e depois desvia, sai lá em cima, né, onde é que tem a pastelaria. Então essas situações específicas elas ocorrem. Por que as ligações regionais elas devem ser priorizadas? Porque tu desvia muita coisa. A professora estava falando agora, fecha 126, tu pega todo o fluxo do barracão do Sananduva, São José do Ouro, Cacique Doble, e tem uma ligação direta. Se tu faz aqui que já está, o DENIT já está com o projeto, né? Faz aqui de André da Rocha ao Barreto em Lagoa Vermelha. Olha só, tu não precisa desviar mais, não precisa pegar mais estrada de chão. Como houve de Casca a Siríaco, São Domingos, que a Vanini ali, que asfaltou, deu acesso ao asfalto a todas essas comunidades e desafogou a 324. Porque senão precisaria os caminhões pesados sair da 324 e até Passo Fundo para voltar a 285. Né? Santo Antônio do Palma, Gentil, aqui Guaporé, a Nova Prata, Guaporé, Cotiporã, Dois Lajeados. Tem que pensar nisso, tem que ser pensado nessa infraestrutura, né?
E graças a Deus, passado a ressaca e dado o susto, né, nós estamos vendo as obras acontecerem. Acho que o exemplo do seu pai nós não vamos dar para os nossos filhos e netos. Nós vamos conseguir ver junto com eles esse final dessas obras. Inclusive, aguardamos ansiosamente pela conclusão da BR-470 até Lagoa Vermelha, uma estrada que seria de um princípio vital para toda a região, abriria todo um outro leque de acesso ao norte do estado, desencamparia muita coisa da Serra das Antas, né? E a gente fica aí. Eu acompanho, em 2020, que era ano de eleição, tinha muita notícia, muita gente dizendo que ia trazer muita coisa, que o projeto já corria. Ouvi muitos políticos, Monalise também, que está aqui na nossa coprodução, deve ter escutado políticos encaminhando projetos e a questão indo para o DENIT, mas as notícias sobre a 470, elas se esfarrelam na poeira da estrada. Qual é o maior problema que hoje acontece em termos de estado, e aí vai uma crítica, hoje existe muito pai de emenda. Isso. Pai de projeto. Pai de projeto. Todo mundo pai de projeto. As coisas não andam. Eu posso falar de... Principalmente nessa época que as pessoas têm que ter um pouco de consciência. As coisas não andam por causa disso aí. O pai agora matou a pau. Outra ligação importantíssima, 435, né? Entre Vila Flores e Antônio Prado. Sim. Imagina o desvio. Sim. Nossa. Mas enfim... Cristiano, muito obrigado. Professora Elaine, muito obrigado pela sua presença. Dr. Guilherme Damian, sempre uma honra. Monalise Canali, o Johnny na técnica, agradecemos a todos. O Ponto a Ponto retorna na semana que vem com esses fatos que são importantes e que cabem à discussão. Muito boa noite, muito obrigado. Muito boa noite. Um ótimo final de semana para você, nosso telespectador.